Queria dar boa noite, boas-vindas a todas e todos. Em meu nome, Gabriela está aqui. Em breve ela vai estar comandando a nossa aula aberta. Então, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. E agora que já estamos todos aqui, vamos dar início à aula aberta O Ser Situado é a Paisagem, com a professora Gabriela Brandão. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e também coordeno alguns cursos de educação continuada na área da arquitetura. Essa aula aberta ela é um oferecimento e uma amostra do curso de educação continuada Fenomenologia da Paisagem, que está com matrículas abertas para a sua terceira edição e também as aulas são ministradas pela professora Gabriela Brandão, que será a palestrante da nossa aula aberta de hoje. Ao longo aqui da aula aberta, a gente vai estar postando aqui no chat informações sobre o curso e também as instruções de como vocês devem se, se inscrever ou se renomear para poderem ter o certificado de participação na palestra. Tá? Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para registrá-la pelo chat. Elas podem ser, no geral, direcionadas a mim, e durante a palestra, normalmente, a gente, dependendo do tipo de pergunta, a gente faz durante a palestra, ou no final da aula aberta, eu repasso as mesmas para a Gabriela, tá bom? Então, mais uma vez, agradecendo aí a presença de todas e de todos, parabenizando-os, né, por vocês estarem aí dedicando um tempo ao aprendizado, tá? Com certeza vocês vão ter, enfim, passaremos aqui os próximos 90 minutos de uma forma bem agradável aí com o assunto e o tema que a Gabriela vai trazer para a gente. Gabriela, excelente palestra para a gente, excelente aula aberta para a gente. Fica à vontade, muito bom estar junto com você novamente aqui. Obrigada, Marcelo. Boa noite, gente. Bem-vindas e bem-vindos, todos vocês. Quero agradecer a presença de cada uma, de cada um, por terem dedicado esse tempo aqui para a gente estar junto nessa troca e que a gente possa fazer valer esse tempo juntos. Então, né, tragam suas perguntas, como o Marcelo falou, aí ele vai trazer aqui para mim ou durante a minha fala ou no final, mas tragam para a gente ter essa troca, aproveitar o nosso tempo juntos. E eu agradeço também ao Marcelo por coordenar e viabilizar essa aula de acontecer. Agradeço a PUC e Rio também. E, bem, falando, compartilhando um pouquinho sobre mim, né? Não sei se todos vocês já estiveram em alguma aula comigo. Estou vendo algum rosto conhecido por aqui, mas boa noite, Érico. Bom, eu tenho formação, né, graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalhei alguns anos em escritórios de arquitetura, escritórios junto com outros arquitetos, meu escritório próprio, e trabalhei desenvolvendo um projeto arquitetônico residencial, unifamiliar, né? E na área acadêmica, a minha trajetória foi de desenvolver o mestrado e o doutorado na Universidade Federal Fluminense, na UF, Niterói. E tanto a minha pesquisa de mestrado como a de doutorado, eu desenvolvi a partir da abordagem da fenomenologia, que tem a experiência como base. Então, para a gente estudar os fenômenos que a gente se propõe a pesquisar, a abordagem é a partir da experiência, né? E no doutorado eu trabalhei a paisagem e, e a relação existencial que a gente estabelece, né, com a paisagem enquanto a gente habita. E então minhas pesquisas e meu trabalho giram assim em torno dessas interfaces entre a arquitetura, a geografia humanista e a filosofia,
tem um aporte teórico-conceitual bastante calcado na geografia humanista, diálogo com filósofos, então fico nessa interface. E, bem, vou iniciando aqui a nossa aula, o material que eu preparei para a aula de hoje, vou compartilhar minha tela com vocês. Tá. Está Ok, perfeito, Gabriela, tá? só para confirmar que tá perfeito. Ótimo, obrigada, Marcelo. Bom, então, nosso tema de hoje é o ser situado e a paisagem. Então, para a gente pensar um pouco hoje juntos aqui, né? Qual que é a relação entre a nossa existência e a paisagem, né? Como a paisagem que a gente habita nos afeta, né? Como nós afetamos a paisagem e como a paisagem nos afeta. Então, essa aula é um convite para a gente olhar um pouquinho mais de perto essa relação existencial, né? E entender as implicações, né, desse ser situado na paisagem. Nós existimos em algum lugar, né? Isso quer dizer que o nosso corpo físico, a nossa materialidade, aquilo que é palpável do nosso corpo, precisa de um espaço geográfico para acontecer, né? O nosso corpo físico, enquanto a nossa existência enquanto corpo físico, né, habitando este mundo, esta terra, acontece em um espaço geográfico. E aqui faço um parêntese para falar dessa expressão espaço geográfico, essa adjetivação do espaço, né? Dizer que um espaço não é meramente um espaço puro, ele é um espaço geográfico. Por que essa diferenciação? Desculpe, gente. Essa adjetivação, essa diferenciação do espaço vem do filósofo, o geógrafo francês Éric Dardel. Então, no livro dele, ele fala que o espaço, puramente, né, é entendido como o espaço abstrato. Ele até fala que é o espaço do geômetra, aquele espaço que a gente estuda na geometria, né, para compreender matematicamente os espaços. Mas que seria o espaço puro, seria um espaço abstrato. Não é aquele espaço dotado de materialidade, não é aquele espaço que a gente se relaciona com, é um espaço da abstração, né? São conceituações geográficas, tá, gente? Que eu acho importante a gente dizer aqui de onde a gente está partindo. E aí, para o Dardel, então, temos o espaço, enquanto esse espaço do geômetra, o espaço abstrato, e temos o espaço dito geográfico. O espaço geográfico, sim, ele é dotado de materialidade, é aquele espaço que nós nos relacionamos com enquanto habitamos, né? É aquele espaço geográfico que pode se diferenciar em um lugar, em um território, conforme a gente estabelece relações e vínculos, né? O espaço geográfico seria esse todo. Então, a gente está falando de todos esses espaços concretos e palpáveis, né? Habitáveis, é o espaço geográfico. Então, nós existimos físico, precisa dessa materialidade do espaço, de um espaço geográfico, para existir enquanto corpos humanos, né, que estão habitando aqui o planeta. A existência humana, ela está atrelada a um espaço geográfico. Enquanto corpos físicos, é impossível a gente se destacar do espaço geográfico, né?
são duas coisas inseparáveis enquanto habitamos esta terra, né? Com os nossos corpos físicos, eles são inseparáveis do espaço geográfico. Quer a gente vá para onde for, né? Porque a gente, enfim, vá para paisagens mais diversas, que a gente se desloque na cidade, que a gente, enfim, mude de ambiência, passe a habitar outros lugares, frequentar outros territórios, sempre há uma espacialidade implicada ali na nossa existência. A gente sempre está se relacionando com uma espacialidade, com um espaço geográfico e com tudo que ele nos traz, todas as possibilidades que ele nos traz. Então, o espaço geográfico, ele é o suporte para a nossa existência, né? E aí a gente falou até aqui sobre a nossa existência enquanto corpos físicos, enquanto a materialidade da nossa existência, mas a gente vai entender aqui mais para frente na aula que vai além disso, né? Vai além da nossa própria materialidade, que vai esse envolvimento, esse suporte que o espaço geográfico desempenha para a nossa existência, ele vai além da materialidade do nosso corpo físico, ele vai tocar outras dimensões da nossa existência, né? A gente está falando de um viés ontológico, no nível do ser como um todo. Mas, por enquanto, a gente começou aqui no espaço geográfico como suporte para a nossa existência enquanto corpos físicos. E isso acho que não dá margem a dúvidas, né? A gente ser impossível da gente se destacar da materialidade do espaço geográfico. Sempre estamos atrelados a um espaço geográfico. A nossa existência, então, ela é situada, é em situação. Nós somos seres em situação, seres situados. E eu coloquei a referência aí do Eduardo Marandola, é um geógrafo, ele é professor na Unicamp e ele discute muito esse conceito, né, essa expressão. E aí, um destaque aqui, uma observação para esses hífens, né? Dentro da fenomenologia, a gente observa que aparecem muitas expressões com hífen, né? Mundo vivido, ser no mundo, aqui seres em situação, ser situado. O hífen, né, ele aqui não está separando, né, as palavras, mas o hífen ele está indicando justamente a junção, a impossibilidade de separar. Então, quando a gente escreve ser hífen situado, ser situado, é justamente para a gente destacar e enfatizar essa impossibilidade da gente separar o ser da sua situação, né? Somos seres situados. Nossa existência é situada, é atrelada a um espaço geográfico. E a gente compreender essa condição, que é uma condição inerente nossa, né, enquanto humanos aqui, a gente compreender essa condição de ser situado, que somos, é uma chave para a gente compreender a nossa própria compreensão de mundo, a maneira como a gente compreende o mundo, a nossa visão de mundo, a nossa relação com tudo que nós próprios somos e com tudo aquilo que nos cerca, as outras relações que a gente estabelece com as outras pessoas, com os lugares, enfim, né, com tudo ali que faz parte do nosso mundo vivido. Então, compreender a nossa condição de ser situado é chave para compreender o nosso modo de ser no mundo, a maneira como nós somos no mundo, como a gente se expressa, como a gente se coloca, como a gente se relaciona, enfim, o modo como habitamos a Terra. E por que, né, que a gente compreender essa condição de ser situado é chave para isso, né? Para a gente compreender o modo como a gente habita e o modo como a gente se relaciona.
E aí, antes, né, da gente falar sobre esse porquê, trouxe para vocês observarem primeiro algumas imagens. Há espaços geográficos com as mais diversas combinações de características, né? A gente pensar na diversidade de, né, de natureza, de possibilidades de combinações de características naturais que o espaço geográfico pode nos oferecer. E aí a gente está pensando, né, em geografia física aqui, mas vai além, né? Tem as combinações dos elementos próprios da geografia física, de um espaço geográfico, mas tem outros elementos que derivam disso e que implicam da mesma forma, né, na maneira como a gente experiencia. Por exemplo, a cultura de um lugar, né, os vínculos que a gente estabelece com aquele lugar. Então, existem variáveis das mais diversas naturezas, não apenas físicas, não apenas elementos físicos, mas as variáveis das mais diversas naturezas participam, né, dessa conjunção, dessa combinação de fatores e de características que é muito peculiar, é muito própria a cada espaço geográfico. Então, vou voltar aqui um pouquinho nas imagens para a gente olhar de novo, né? Agora, com esse filtro no olhar de que há espaços geográficos com as mais diversas combinações e características. Por exemplo, aqui a gente tem dois espaços geográficos que têm a presença de água, de corpos d'água. Tem uma cachoeira numa região montanhosa e tem o mar numa região costeira, né? A presença da água, mas como é distinta essa presença. E aí a gente imaginando, olhando essas imagens, né? E imaginando a existência em cada uma delas, como é existir em cada um desses lugares, em cada um desses espaços geográficos. Como é o mundo vivido, né, dessas pessoas, o dia a dia dessas pessoas. Ações como sair de casa e ir para o trabalho, ou sair de casa para ir no mercado. Como são esses deslocamentos? O que que essas pessoas encontram nos seus trajetos? Quem essas pessoas encontram? Ou que desafios elas precisam transpor? Né? Ou que belezas elas podem ver, né, nesse caminho? Enfim. E aí, né, a gente está falando de características de geografia física, como eu falei, então pensando em relevo, a gente tem montanhas, planícies, planaltos, costa, né, parte litorânea. A gente pensa nas temperaturas, qual a temperatura desse espaço geográfico, isso implica, e muito, né, no mundo vivido. A presença ou a ausência de águas, seja que tipo for, inclusive potável, né? Tem espaços geográficos que a gente tem água potável, tem alguns que não. E isso tem muita implicação, né, na maneira como essas pessoas existem no mundo. A presença dos ventos,
o solo, o chão, né? Rocha é terra. Que tipo de terra? É uma terra fértil? É uma terra infértil? É possível plantar? É possível tirar dali subsistência ou não, né? Existe vegetação, ausência de vegetação, a fauna ou a escassez da fauna, e aí a gente pensa nos biomas, né, que é esse conjunto, a vegetação, a fauna, o clima, o relevo, né, compõem as características físicas desses espaços geográficos. E pensando também nos níveis de urbanização desses espaços geográficos, é uma pequena cidade, é uma metrópole. As dinâmicas de vida ali nesses dois espaços são muito distintas, né? Inclusive, a arquitetura presente ali, né? O tipo das edificações, então, qual que é a tipologia das edificações? Em sua maioria são casas, são prédios, são arranha-céus, quais materiais construtivos são empregados ali? Isso impacta naquela ambiência daquele espaço geográfico. A densidade populacional, né? Recentemente eu conversei com um casal que eles estiveram na Islândia mês passado. E aí eles estavam relatando como é baixíssima a densidade populacional. Então, isso é um outro fator que não está dentro da geografia física, em si, dos elementos naturais que compõem aquela geografia física, mas eles são parte, né, da construção, da composição, essa combinação de características, densidade populacional, própria, pensando na urbanização em si, né, como é o desenho urbano daquela cidade, como é o traçado das vias, como é, enfim, qual é a largura daquelas vias, como que o trânsito de veículos acontece ali. Então, tudo isso é elemento que participa nessa combinação de características do espaço geográfico que podem se combinar, né, de maneiras tão diversas. E a gente consegue ter, assim, uma infinidade de combinações possíveis, né, diante de tantos elementos, para a gente ter a peculiaridade de cada um desses espaços geográficos. E aí tem um outro elemento, né, que eu lembrei aqui, que não está na ordem dos elementos palpáveis e materiais, mas que ele é tão concreto quanto, que é o genius loci, que o Norbert Schultz fala, né? O genius loci é o espírito do lugar. Ele não é palpável, ele não é material, né? A gente não consegue tocá-lo, mas ele é muito concreto, porque a gente é capaz de sentir o genius loci, a gente é capaz de sentir o espírito do lugar, né? Como uma vez numa aula eu estava falando sobre genius loci, e aí um aluno falou: ah, é tipo a vibe do lugar. É tipo a vibe do lugar, né? Você não consegue tocar, mas você sente qual é que é. Então, tem ainda mais esse elemento, né, que participa da combinação de características possíveis para compor a infinita diversidade de espaços geográficos que é possível haver, né, no nosso planeta. E essa combinação, essas combinações de características, elas influenciam muito na nossa vida. Opa, desculpa, gente, passei demais sem querer. Elas influenciam, por exemplo, os tipos e os ritmos das atividades desenvolvidas dentro de um dia e ao longo de um ano. Por quê, né, que eu coloquei dentro de um dia e ao longo de um ano? Se a gente pensar em espaços geográficos de climas extremos, como é o caso das regiões polares, existem povos que habitam ali, né? E ao longo de um ano, as estações, elas influenciam demais na questão da luminosidade,
né, da amplitude térmica. A amplitude térmica fica mais evidente ainda se a gente pensar numa região desértica, né? Ao longo do dia, a gente tem um calor e à noite a gente tem um frio. Então, a amplitude térmica é enorme. A gente pensa isso ao longo de um dia, né? Que atividades é possível desempenhar. A gente aqui na região sudeste do Brasil, a maioria de nós, eu imagino, né? Na região sudeste do Brasil, amplitude térmica dentro de um dia não é tão diferente assim. Então, a gente consegue, né, desempenhar atividades que a gente desempenha de manhã, de tarde, de noite, sem muito problema, né? Mas existem geografias que não é assim, né? Espaços geográficos em que o ritmo e o tipo de atividade precisa responder muito mais ah, ao ritmo natural da natureza, né? Então, pensando no dia e na noite, nas estações do ano. Então, por isso, as atividades desenvolvidas ao longo de um dia e ao longo de um ano têm muita implicação, né? Na alimentação. Então, que tipo de alimento tem disponível ali, né? Como eu falei ali nessa coluna do lado, os elementos da geografia física, né? Tem rocha, esse solo é rochoso, esse solo é de terra, é uma terra fértil ou não? Ela é capaz da gente produzir, é capaz da gente criar animais ou não? Esse mesmo casal que teve na Islândia mês passado, né, é uma ilha, e então eles não conseguem, e muito frio, né? Eles não conseguem ter criação de animais para corte. E plantação também é uma coisa que é muito restrito e isso é feito indoor, né? Eles criam uma condição ali para que consigam cultivar algum tipo de alimento vegetal. E criação de animal de corte é a mesma coisa. Então, é importado o alimento, né? Então, a gente pensando de como o espaço geográfico vai impactar na nossa cultura, inclusive, né? Porque a alimentação se aproxima muito da questão cultural, identitária. Então, olha as implicações diretas, né, na nosso dia a dia. Os costumes também, essas combinações implicam, influenciam diretamente nos costumes, nas relações sociais, porque pensando nos nossos deslocamentos diários, né, por onde a gente passa ao longo do nosso dia, a gente frequenta estabelecimentos comerciais, as pessoas que a gente se relaciona ali, as pessoas que a gente precisa se relacionar ao longo do nosso dia, ou os amigos, as pessoas e familiares que a gente visita, né? Como que é possível acontecer essas nossas relações sociais ao longo de um dia? E isso em espaços geográficos distintos também acontece de maneiras muito distintas, né? Implica, inclusive, nas nossas relações sociais. Pensando nas edificações, né, com a tipologia. Se pensando numa casa, né? A inclinação do telhado, uma região que neva, o telhado é mais íngreme, porque aquela neve precisa escorrer, ela não pode pesar no telhado. Tipologia das casas, telhado, inclinação dos telhados, a própria implantação da casa no terreno, né, levando em consideração a insolação, a ação do vento, a posição das aberturas dessa casa, quantas janelas, quantas portas, em que face da edificação elas estão, o tamanho dessas aberturas. Tudo isso são implicações do espaço geográfico nas edificações e o conjunto das edificações vai constituir esse espaço geográfico habitado. Que mais das casas, o material, né, de que as casas são feitas. Tudo isso responde a essas características da geografia própria do lugar. O transporte também, né? O transporte ali, qual é o meio de transporte possível e viável? É barco? É bicicleta? É
trenó, é carro, né? São diversas possibilidades. Então, é todo um modo de vida diretamente relacionado com determinada geografia. E isso é o que tece o mundo vivido dessas pessoas, né? E esse material do mundo vivido ali, o mundo vivido nada mais é do que o nosso cotidiano, do que o nosso dia a dia, né? Esses elementos e essas experiências banais e triviais e que se repetem cotidianamente é matéria-prima para a construção do que somos, né? Nós estamos em constante mudança e transformação. Então, eu gosto muito de falar que é matéria-prima para a construção do que estamos agora. Daqui a pouco a gente vai estar um pouco diferente, né? Mas são essas experiências que nos constituem, né? Essas experiências que são material para a construção do ser no mundo, que é uma outra expressão que vem da fenomenologia, né? Na impossibilidade do ser se separar do mundo. Bom, então, sintetizando aqui, os espaços geográficos com as mais diversas combinações e características conformam peculiaridades ali que influenciam todo um modo de vida de quem ali habita, né? Todo um mundo vivido. E isso implica, né, em influenciar o próprio ser no mundo. A gente trazendo para o nível do sujeito, né, para a nossa individualidade, pensando na experiência do sujeito, como que esse espaço geográfico vai influenciar na própria construção de cada um de nós, né? Influências que afetam diretamente as experiências das pessoas nos espaços geográficos. Afetam as existências, né? Lhes conferem particularidades, que essa conformação própria, né, e peculiar de cada espaço geográfico acaba por nos proporcionar diferentes possibilidades de experiência, né? Diferentes convites nos faz, né? Os espaços geográficos. A gente mesmo, né, quando viaja, a gente pode ter uma palhinha disso, né? É muito diferente da gente habitar aquele lugar, estabelecer um vínculo ao longo de um tempo maior e tal. É diferente a percepção, mas quando a gente viaja, a gente consegue ter uma palhinha disso, né? De como, quais são os convites que aquela paisagem, e aí a gente já passando de espaço geográfico para paisagem, a gente vai entrar logo mais nisso, que convites, né? E não precisamos ir muito longe, se a gente pensar, se você habita numa cidade litorânea, perto do mar, né? Qual que é a dinâmica dessa cidade? Aí você viaja para uma cidade de montanha, uma outra dinâmica. É inclusive um outro gênio Lossi. Então, os convites que aquela paisagem te faz são outros. E os convites que você aceita também são outros, né? Você estando nas montanhas, você estando no mar, né? A gente acaba por acionar, né, internamente uma disposição interna, né, que nos move mais em uma direção do que na outra. Então, as existências são afetadas, né, e a gente tem as particularidades disso. E a gente está falando aqui de todo tipo de experiência, na paisagem, nos espaços geográficos, né? Experiências sensoriais, que têm a ver, né, com o nosso corpo, aquelas que a gente recebe através, né, dos nossos sentidos, as experiências culturais, as experiências sociais e também as experiências emocionais.
experiências que constituem o nosso mundo vivido e, portanto, constituem quem somos, quem estamos agora, a nossa existência no mundo. Somos constituídos dessas experiências. E quando a gente fala desse conjunto que envolve experiências sensoriais, experiências culturais, experiências sociais e experiências emocionais, a gente está falando de paisagem, né? Então, é essa paisagem que eu estou falando aqui. É uma paisagem que ela é entendida como experiência, uma experiência integral. Integral no sentido de abranger e abarcar diversas naturezas de experiência, não só no nível físico, não só experiências sensoriais, mas também todas as outras experiências possíveis, né, da gente vivenciar. A paisagem é esse conjunto, a paisagem é esse todo. E voltando aqui, né? A gente está falando de todo tipo de experiência, a paisagem. Quando falamos desse conjunto, a gente está falando de paisagem. A paisagem, ela é a própria inserção humana no mundo. Quem escreveu isso foi o Éric Dardel, né? Geógrafo francês, que escreveu a obra O Homem e a Terra. Se vocês não conhecem ou não leram, esse é um livro que eu recomendo fortemente. É um livro curto e extremamente profundo, extremamente esclarecedor e tem uma linguagem muito palatável, assim, muito gostoso de ler. Então, é um livro que eu sempre recomendo, sempre indico. O Homem e a Terra, do Eric Dardel. Tem pessoas que estão concordando comigo, que bom. Quem conhece Dardel sabe. Eu adoro Dardel. Então ele diz que a paisagem ela é a própria inserção humana no mundo, né? E aí isso remete, né, a gente pensar na ideia do conceito de paisagem quando surgiu no Ocidente, na época do Renascimento, surgiu no campo das artes, porque no Oriente isso é muito mais antigo, esse conceito de paisagem. E a compreensão do que é paisagem no Oriente também é muito distinta, né? Então, por isso é importante a gente fazer essa diferenciação. No Oriente é uma outra paisagem, um outro conceito, uma outra compreensão, inclusive como que a língua, né, a linguagem, ela impacta na própria percepção de mundo, né? As palavras empregadas para expressar determinada ideia. Então, fazendo esse recorte, né, do Ocidente, quando surgiu paisagem no Ocidente, no campo das artes, o termo paisagem surgiu para designar aquela cena, aquele quadro a ser pintado, a ser representado. Então, algo que o humano estava fora, né? E aí, em algum momento, né, enfim, da filosofia, da ciência, do pensamento histórico, alguma abordagem trouxe o humano para dentro da paisagem, né? E o Dardel tem essa concepção, ele entende a paisagem como a própria inserção humana no mundo, nesse sentido de o humano ele não está fora, ele participa, mas também no sentido da paisagem ela ser a própria relação da nossa existência com esse suporte do espaço geográfico, com esse suporte físico. Então, a paisagem ela é a inserção no sentido também de como nos relacionamos com ela. A paisagem ela é então uma relação, ela é uma experiência relacional.
né? Ela é a própria inserção humana no mundo. A paisagem, ela não existe em si e nem só em quem observa. A paisagem, ela é nesse encontro. É isso que o Darnell está dizendo. Então, aqui, paisagem não é uma cena que se vê, mas a relação estabelecida com o espaço geográfico tem essa característica que a gente nomeia de paisagem. Assim como um espaço geográfico, a determinada relação que a gente pode estabelecer com o espaço geográfico pode convertê-lo em um lugar, ou pode convertê-lo em um território, pode convertê-lo em uma paisagem, né? Paisagem é uma relação estabelecida com o espaço geográfico. Relação esta que abarca diversas dimensões da experiência. Como eu falei um pouco antes, né? Diversas dimensões da experiência. Experiência sensorial, experiência afetiva, experiência, enfim, as mais diversas naturezas de experiência, cultural, social. Então, a gente fala em paisagem olfativa. Paisagem a gente pode experienciar pelo nosso corpo. Falei que ela é sensorial, né? Mas ela é sensorial, assim, e a gente pode receber a paisagem, né, a partir do olfato, a partir do visual. O visual é mais comum da gente compreender e da gente, né, escutar e ler sobre a imagem, né? Paisagem, ela não é apenas visual, ela é também olfativa. A gente experiencia a paisagem também pelos cheiros, também pelos sons, ou pela ausência deles, pelo silêncio. Ela é também tátil. A gente toca, né, a paisagem tem texturas, a paisagem tem temperaturas. E é uma paisagem também do sabor, a paisagem tem gosto. A paisagem é gustativa, a paisagem tem sabor, então a paisagem ela chega para a gente por diversos meios, por diversos caminhos. O corpo, o nosso corpo físico, ele é o nosso mediador, né, para a gente ter as experiências sensoriais da paisagem. E aí é que cito o Merleau-Ponty, o Merleau-Ponty que trabalhou, né, dentre muitos outros assuntos, destaca a Fenomenologia da Percepção, que é uma obra dele, em que ele fala muito dessa nossa relação, da gente perceber o mundo a partir do nosso corpo, e de como a gente só se percebe enquanto ser porque há essa interface, né, do corpo com o mundo. A gente conhece o mundo a partir do nosso corpo. E não é uma separação, né, o nosso corpo do restante. É, na verdade, uma extensão, é, na verdade, uma reunião, porque se estabelece ali uma relação que é inseparável, né? Não tem como a gente existir de novo enquanto corpos físicos, senão em relação a. Então, trazendo aqui para a paisagem, por isso a gente tem, né, essa diversidade de possibilidades de experienciar uma paisagem. A gente cheira, a gente vê, a gente escuta, a gente toca, a gente sente o gosto. Tudo isso são elementos que nos ajudam a compor paisagens. E a paisagem, né, além de sensorial, aqui a gente trouxe os elementos sensoriais a partir do corpo, ela também é afetiva. A gente também pode falar em paisagens afetivas, a depender do tipo de vínculo que a gente estabelece com determinada paisagem. E recentemente eu li um texto, desculpe, gente, que propunha a paisagem como ancestralidade. E eu achei bem interessante essa proposta, né, desse olhar a paisagem como uma ancestralidade, que a paisagem ela é
ela é em processo, ela nunca está terminada, né? Nem nunca estará, né? Ela está sempre em, ela é um devir, ela está sempre se transformando e ela abriga ali, né? Eu gosto de ver, olhar para a paisagem como um relicário do tempo. Ela é testemunha de muito do que foi, está impresso ali naquela paisagem, né? E muito do que virá. Muito do que foi está impresso naquela paisagem, muito do que foi não está mais também. E é isso. Essa é a dinâmica da paisagem, né? Ela não é estática, mas aqui nesse ponto da ancestralidade, uma vez eu li que a paisagem ela poderia ser entendida como uma sobreposição de camadas, né? Eu particularmente não gosto muito de pensar na paisagem como essa sobreposição, né? Porque na verdade aquilo que estava antes, né, não deixou de existir porque outra coisa chegou. Então, eles coexistem, né? Essas impressões que a gente afeta a paisagem, elas coexistem ao longo do tempo. Então, a paisagem é mais um mosaico, nesse sentido da gente pensar ela numa linha do tempo, né? E aí ela, enquanto ancestralidade, ela está presente nesses elementos físicos deixados, né, pela nossa ancestralidade na própria paisagem, os elementos palpáveis, materiais, mas não só, né? Uma paisagem pensada como ancestralidade tem muito da cultura ali de um saber fazer, né, que está intrinsecamente relacionado com aquela paisagem. Então, a paisagem como ancestralidade também. E emocionalmente, as paisagens atuam de um modo muito particular para cada um de nós, a depender das referências construídas ao longo da vida, do vínculo, relação de identidade, de pertencimento. Então, cada um de nós vai experienciar uma mesma paisagem de uma maneira muito distinta, né? Pode ser muito ou pouco distinta, né? Mas alguma distinção haverá. Pensando na própria experiência sensorial, né, do corpo, o que é muito frio para você pode não ser tão frio para mim, né? E isso é muito simples da gente entender porque é algo muito palpável. Então, a paisagem já começa diferente a partir da experiência sensorial. Mas quando a gente pensa ainda, né, num outro nível, numa outra dimensão que não é palpável, que não é material, é que tipo de referências você construiu com aquela paisagem ao longo da sua vida? Que tipo de vínculo, se existe uma relação de pertencimento, uma relação de identidade. Então, são aspectos emocionais, mas também ontológicos, né? No nível do ser como um todo, que são presentes na paisagem. O sentido de identidade, de pertencimento das comunidades está vinculado à paisagem na qual as lembranças remetem aos cheiros, aos ruídos, às cores e asseguram-lhe particularidades. Se a paisagem tem sentido, é porque ela é interpretada visualmente, mas, sobretudo, ela é vivida e desejada. Se a paisagem é portadora de atributos simbólicos, há vida nela, e é preciso reproduzir os valores culturais para que estes continuem a ter sentido. Logo, a paisagem supera a expressão morfológica, física, para vermos, ouvirmos e nos sentirmos vivos.
Uma paisagem não se restringe a uma única natureza de experiência. Ela é multissensorial, ao passo que é experienciada pelo ser no mundo, o qual possui um corpo físico dotado de sentidos e possui também sua historicidade, memórias, identidade, dentre outros aspectos que o levam a manifestar-se e relacionar-se com seu mundo vivido de maneira única, o que nos permite apontar que a paisagem é muito além de um conjunto sensorial. Ela abarca a dimensão existencial. Então, pensa, né? A gente, cada um de nós tem nossa própria visão de mundo, temos nossa historicidade, as nossas memórias. Então, quando a gente experiencia uma paisagem, a gente se relaciona com ela a partir de tudo isso, a partir desse lugar. E esse lugar é o nosso corpo. E aí, falando não só do corpo físico, mas também emocional, enfim, e outros corpos, né, que a gente possa ter para se relacionar aqui na Terra, aqui no mundo. Então, cada um de nós vai experienciar a paisagem de uma maneira distinta. A gente está tratando, então, aqui a paisagem a partir da perspectiva da experiência e por uma abordagem ontológica. E isso, né, tratar a paisagem a partir da experiência por uma abordagem ontológica remete às origens da palavra paisagem, né? Se a gente voltar antes da gente ter o termo, no surgimento do termo, de novo no Ocidente, esse recorte para o Ocidente, surgiu com o vocábulo pays, do francês. Empregado na Europa há pelo menos 1500 anos, pays significou tanto um indivíduo relacionado ao seu lugar de origem, como uma porção do território, numa circunscrição determinada. Então, veja só, mesmo vocábulo para falar sobre o lugar habitado e quem habita ali. O mesmo vocábulo para se referir à pessoa e ao lugar habitado. Numa compreensão, assim, de uma relação muito íntima, né? Tanto que na França tinha-se, né, antigamente, o costume de colocar nas pessoas como sobrenome a referência ao lugar habitado, né? Então, as famílias que habitavam aquele espaço geográfico, aquele lugar, aquele território, aquela circunscrição, levavam o mesmo nome do lugar, do espaço habitado numa relação muito íntima e de uma proximidade, né, de um pertencimento mútuo, né? O espaço geográfico pertencia àquelas pessoas, assim como as pessoas pertenciam àquele espaço geográfico. A paisagem que você habita te constrói. Gosto muito dessa frase, de trazer essa frase. Porque o contrário fica bem mais claro, né? A gente constrói a paisagem. Nós, né, seres humanos, interferimos na paisagem, a gente constrói ela da maneira como, como, né, como ela vai nos servir melhor para o que a gente precisa, para as nossas necessidades. A gente impacta naquela paisagem e aí pensando, né? Quem for arquiteto urbanista aqui, isso é inclusive num outro nível, né? Profissional também. Então a gente atua nessa paisagem o tempo todo, mas não só com grandes atuações, grandes intervenções, né? Como construção de uma edificação, por exemplo, mudança de um traçado viário, não só isso, mas com as nossas pequenas ações cotidianas, a gente está
interferindo naquela paisagem vivida de alguma forma, né? A gente está construindo aquela paisagem, que é esse mosaico, que é esse relicário do tempo, né? Que compreende ali todas as implicações de ações que já aconteceram. Então, a gente constrói a paisagem, a gente afeta a paisagem, mas a paisagem também nos afeta. A paisagem também nos constrói. Então, a paisagem que você habita te constrói nessa recíproca construção, né? Ela, a gente afeta, mas também é afetado por ela. E por todos, né, todos os motivos que a gente já falou até aqui, desde os elementos físicos até os elementos não palpáveis, a gente está sendo construído por ela, porque a paisagem é uma experiência e nós somos constituídos pelas experiências que nós vivemos. Tudo isso é material para construir, né, quem somos. Então, por isso, essa recíproca construção. E nós somos seres situados, né? Recíproca construção, a gente afeta o espaço geográfico que a gente está o tempo todo, esteja onde estivermos, né? Mesmo que a gente se desloque, sempre estaremos situados em algum espaço geográfico, sempre estaremos afetando de alguma maneira, ainda que só com a nossa presença, afetamos, né? Participamos daquele espaço geográfico, ainda que momentaneamente. A matéria-prima para a constituição do que somos, do modo como nos expressamos, nossa inserção no mundo, são as experiências que vivemos. E estas nos são apresentadas pelo espaço geográfico que habitamos, incluindo as relações que estabelecemos com as pessoas, com os lugares e com a gente mesmo. E aí, eu queria trazer um exemplo aqui, ser situado, e esse exemplo da questão ambiental. Por que eu quero trazer, né? Que é a perspectiva da experiência aproximando uma questão, né? Questão ambiental, às vezes, é algo que fica um pouco. Parece que é um tanto abstrato, embora não seja, né? Quando a gente vê um deslizamento, quando a gente vê uma inundação, enfim, acontecer, aquilo não é nada abstrato, né? Mas a questão ambiental parece que é uma coisa assim, da responsabilidade de uma entidade, sabe? Uma coisa que está bem distante da gente. Mas quando a gente vai para a perspectiva da experiência, aquilo aproxima muito do vivido, do palpável. Eu vou explicar isso melhor aqui, trazendo esse exemplo. Esse, esse exemplo, ser situado e a questão ambiental, eu estou tirando desse livro aqui. Ele se chama Fenomenologia do Ser Situado. O autor é o Eduardo Marandola. Fenomenologia do Ser Situado. Isso. Crônicas de um Verão Tropical Urbano. Esse livro, aqui tem o nome dele escrito, para quem estava querendo anotar, tá aqui. Fenomenologia do Ser Situado, Crônicas de um Verão Tropical Urbano. O autor é o Eduardo Marandola. Esse livro, ele foi resultado da tese de livre docência do Eduardo. E aí o Eduardo, ele trouxe para esse livro uma perspectiva, assim, justamente a perspectiva da experiência. O Eduardo trabalha a partir da fenomenologia também, mas assim, tensionando, né, tensionando essa relação do ser situado
e de como nós somos vulneráveis ao espaço geográfico. Então, em cada uma dessas crônicas que ele escreveu, ele falou de uma chamada questão ambiental, ele sempre coloca entre aspas, depois a gente vai entender o porquê. Mas em cada uma dessas crônicas, o Eduardo traz né, um desastre ambiental ou uma questão ambiental. Então, ele fala, inclusive, em uma das crônicas sobre o rompimento da barragem em Minas Gerais, 2015, se não me engano, Bento Rodrigues. E ele traz isso a partir da perspectiva da experiência, aproximando é, essa chamada questão ambiental, né, de um viés ontológico, então no nível do ser. Cada lugar que ele narra na obra desvela, conta, né, para nós a condição situada da existência mundana por meio das circunstancialidades do próprio habitar, daquelas circunstâncias que estão dadas, né? Circunstâncias atreladas àquela geografia em questão. As descrições que o Eduardo faz, elas vêm da situacionalidade, daquela situação, ao perceber que questões ambientais, que ele começa colocando entre aspas, mais se aproximavam da vulnerabilização dos seres em situação do que de um conceito científico abstrato. Então, ele vai tensionando, né, essa relação do ser situado e o espaço geográfico habitado, até que ele chega que um desastre ambiental, uma questão ambiental, na verdade, da perspectiva, né, de cada sujeito, é uma vulnerabilização desses seres em situação. E aí, nesse sentido, né, que aproxima muito mais do vivido, né, do que de um conceito científico abstrato. Então, a gente está falando da perspectiva da experiência, dessa aproximação com o mundo vivido, ao contrário da gente construir um conceito abstrato, que vai nos distanciar daquela questão, né? Aí, né, destacando aqui, colocando uma observação, falei mais cedo, de como que muitas vezes o idioma, né, a própria língua, a maneira como a gente nomeia as coisas, as palavras usadas, faz diferença na nossa percepção e na nossa compreensão da coisa em si, né? Que a palavra ela carrega toda uma significação e uma simbologia que afeta, né, a nossa compreensão do que está sendo trazido, do que está sendo expressado. Então, por exemplo, né, esse é um caso. Quando a gente fala questão ambiental, ok, né? Ou a vulnerabilização dos seres em situação. É uma outra percepção que a gente tem a partir do mesmo tema, né? Então, o Eduardo diz que a historicidade da existência mundana, a reflexão que se dá a partir do próprio habitar. Então, trazendo para a raiz, para o nível do sujeito. A perspectiva da experiência de seres situados que somos. Então, por fim, caminhando para fechar aqui, compreender essa condição de ser situado é chave para compreender a nossa própria compreensão de mundo, como compreendemos o mundo, de nossa relação com tudo que somos e que nos cerca. Enfim, com o nosso modo de ser no mundo, o modo como habitamos a Terra. Se existimos atrelados a um espaço geográfico que se manifesta como paisagem, uma de suas manifestações, né? Importa compreender as relações que estabelecemos com ela, com a paisagem, bem como as possibilidades de experiência que ela, a paisagem, nos apresenta. Essa perspectiva, além de nos proporcionar uma análise do nosso próprio modo de ser no mundo, de nós mesmos, né?
proporcionam um modo de se fazer ciência que tem como objetivo responder aos desafios no mundo apresentados no nível do ser, então, de uma maneira palpável, presentes no mundo vivido. Assim encerro, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Aqui tem algumas referências que eu trouxe. Vou deixar aqui rapidinho para quem quiser anotar alguma coisa. Tá? Depois, se quiserem, eu posso voltar ou colocar no chat por escrito aqui alguma das referências. E agora a gente pode abrir para uma conversa. Se quiserem trazer perguntas, não sei se já tem algumas perguntas aí com o Marcelo. Oi, Daí Gabriela. agora. Bom, antes de mais nada, excelente aula aberta. Enfim, o pessoal está batendo palma e está comentando aqui no chat. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou iniciar pela pergunta da Georgia Barcelos. Ela pergunta, por favor, qual é o nome do autor que fala sobre Gênios Lost. É o Norbert Schulz. Eu posso escrever o nome aqui no chat. É um arquiteto. Enquanto você escreve, o Pedro Alvarenga cumprimentou aqui, excelente professora. Isabela, obrigado pela aula. Suene, parabéns, obrigado. Enfim, Elizabeth, super aula. Obrigado aí pelos comentários. Obrigada, E pessoal. a Gabriela colocou ali o nome do autor e é importante só realçar, vocês viram algumas vezes, apareceu no chat, o link para informações e inscrições do curso Fenomenologia na Paisagem, né, no qual a Gabriela, obviamente, aí ela estende e abre um leque de informações e complementa muito do que foi iniciado, quer dizer, do que foi essa pequena amostra e, obviamente, também muito importante para o conhecimento, reconhecimento de vocês do tema. Uma segunda colocação é se você poderia discorrer um pouco mais sobre a linguagem do sabor. Você falou um pouquinho sobre isso, você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre esse tema. Uhum. Sim, a paisagem do sabor, né? A gente, bom, como eu falei, a nossa experiência da paisagem, ela é, quando a gente pensa na experiência sensorial, né, na dimensão sensorial dos sentidos, a experiência do corpo físico, ela é mediada pelo nosso corpo, então a gente pode receber a partir de todos os nossos sentidos, né, a experiência da paisagem. E um deles é o sabor, né, o paladar. O gosto das paisagens, né, quando a gente fala num sabor, uma paisagem do sabor, o sabor da paisagem, está muito associado aquilo que é produto natural, né, daquela paisagem. Então, o que, por exemplo, pensando em um fruto, o que é endêmico daquela paisagem? Vou trazer aqui o exemplo de um livro que fala do Pequi, né? Ele discorre justamente sobre paisagem do sabor e trata do Pequi, na região central do Brasil, né, de como que o Pequi ele é presente na paisagem do Cerrado, não só visualmente, né? Visualmente a gente tem ali na paisagem do Cerrado as árvores de Pequi, a gente tem o cheiro, né, do Pequi, mas a gente tem o gosto, a paisagem do Cerrado. Se você come um arroz com Pequi, quem já esteve no Cerrado, teve essa experiência, né? Depois você viaja, vai embora do Cerrado, em outro lugar você come um arroz com pequi, né? Aquilo te remete a determinada paisagem, a determinada experiência vivida que está atrelada a um espaço geográfico. E um espaço geográfico
que trouxe em algum momento para você essa experiência do sabor. Então, essa autora que trata do Pequi especificamente, no Cerrado, ela fala de como a paisagem ela é degustada e como que os pratos típicos, né, preparados com esses frutos que são endêmicos do local, nesse caso o pequi, eles vêm para nós com gosto, né, e como que aquilo constitui a culinária, né, constitui a cultura local. Esse saber fazer a cultura material, a própria comida, o próprio alimento em si, mas também esse saber fazer, né, que gira em torno de um fruto que é endêmico da região, que é uma culinária que é emblemática, né, que traz um prato típico que é emblemático daquela cultura. A gente pensa na cultura do Cerrado, não raro a gente pensa no pequi, né, degustado sob várias maneiras, seja o arroz com pequi, frango com pequi, o próprio pequi puro, o licor de pequi. Então, como que a paisagem vem a nós também pelo sabor, né? E esse exemplo do pequi é só um, porque se a gente pensa, não sei, no açaí, né, outros frutos endêmicos de outras regiões, e nem precisa ser só um fruto, né? Eu dei exemplo aqui só de frutas, mas peixe, né? Pratos que a gente que são típicos de determinada cultura, de culinárias locais, nos caiçaras mesmo, aqueles pratos que são preparados tradicionais, né, nas cozinhas ali das casas caiçaras, na beira da areia. Então, tudo isso, além de constituir ali a paisagem, constitui a cultura, constitui uma identidade local que passa pelo sabor, né? Então, como que degustar a paisagem, aquilo que ela oferece, constrói também, né, não só a relação individual do sujeito, de um ser no mundo, mas de toda uma comunidade. Acaba constituindo aquela identidade, o que gera, né, aí a gente ainda vai além, senso de pertencimento e, enfim, muitas outras coisas. Então, degustar a paisagem, paisagem do sabor, passa por tudo isso. Perfeito. Ah, deixa eu ver, teve um comentário aqui. A Isabela comenta: o pequi é absolutamente fundamental para a relação das pessoas do bioma do Cerrado com o lugar. A Geórgia, ela faz um comentário, aí eu estou aproveitando porque se refere ao que você acabou de comentar. Ao falar sobre paisagem e ancestralidade, me ocorreu a imagem do palimpseste das camadas de significados e de construção e destruição de um lugar ao longo do tempo. Perfeito, Jorge, é isso mesmo. É esse palimpsesto que tem essas camadas, né? Algumas estão visíveis, outras não, mas elas continuam ali, né? Embora não sejam visíveis, elas podem ser sentidas em outras esferas. E essa construção e destruição de um lugar ao longo do tempo, ela é constante. É um devir, e como que isso participa, né, da construção da nossa memória, falando da ancestralidade. Eu lembrei de um caso que, falando em memória, me veio. Uma vez eu estava fazendo um trabalho de campo, e aí eu estava na casa de um casal, era assim, bem no interior de Minas, área rural. E aí a gente estava conversando assim, no alpendre da casa. E aí o senhor, o dono da casa, né, ele estava me contando, já era bastante idade, ele devia ter seus 85 anos. E aí ele estava me contando, né, a história de vida dele. E aí ele falou: Ah, eu nasci aqui, eu nasci naquela casa, e apontou assim para a esquina da frente, do outro lado da rua. Eu nasci naquela casa. Não era aquela, era outra, mas era ali, sabe? Então a casa já tinha sido demolida, não havia mais a materialidade da casa onde ele nasceu.
mas era aquela casa, para ele não deixou de ser, né? E isso é muito legal, assim, a paisagem, ela já não, né, aquela materialidade daquela casa já não pertencia àquela paisagem que a gente estava vendo naquele momento. Mas para ele a paisagem ainda comportava aquela casa onde ele nasceu, né? E tem uma frase do Quintana, Mário Quintana, que ele fala: não importa que a tenham demolido, continuamos vivendo na velha casa onde nascemos. E é isso, a gente continua vivendo, nem que seja nos nossos devaneios, nas nossas memórias, em alguma coisa nossa, né? Essa impressão ficou, né? Mesmo que não seja de uma maneira consciente, aquilo está impresso na gente, essas experiências estão impressas em nós, em algum nível, né? Consciente ou não. Perfeito. A Carol, ela passou para a gente uma pergunta um pouco mais cedo aqui durante a aula. A paisagem existe apenas durante o encontro entre a pessoa e ela, é efêmera e ela segue, ou é partilhada por um grupo de pessoas, mesmo gerações? Carol, ótima pergunta. A paisagem, ela acontece, né, para essa abordagem que a gente está tratando, a paisagem ela acontece no encontro, né? Como a gente fala da paisagem como experiência, uma experiência ela só é possível de acontecer no encontro, né? Quando a gente se expõe a algo, a gente tem uma relação, uma experiência. Então, sim, né? Sim e não. Na verdade, a paisagem ela só acontece sim no seu encontro com aquela paisagem, naquela relação que você está estabelecendo com aquele espaço geográfico. Mas ela tem essa dimensão, né? Você perguntou do coletivo. Ela tem essa dimensão do coletivo, é como eu aprofundo um pouco mais nisso no curso, mas eu vou tentar ser breve, assim, nessa síntese, né? É como a gente fala do genius loci, né? No espírito do lugar, e aí o Norbert Schultz está se referindo ao lugar, é um outro conceito geográfico, né? Mas se a gente pensar analogamente, assim, a paisagem ela teve um outro autor que falou sobre um aroma que perpassa a paisagem. E ele falou de um aroma que não é só o cheiro, não é algo que a gente sente com o olfato, né? Mas um aroma no sentido desse genius loci, desse espírito do lugar transposto para a paisagem, né? A paisagem tem algo que é próprio de uma paisagem específica e não é próprio de outra, por mais parecidas que elas possam ser. E aí, na fenomenologia, a gente chama, é, quando essas experiências, né, para mais de um sujeito, existe algo em comum entre elas, a gente está tratando de uma intersubjetividade. Intersubjetividade é aquilo que permaneceu o mesmo para mais de um sujeito em determinada experiência. Porque como somos muito distintos, né? Cada um de nós tem uma fisiologia, cada um de nós tem uma historicidade, a gente vai ter experiências muito diferentes de um mesmo fenômeno, né? Mas existe algo nessas experiências que pode ser em comum. Esse algo é aquilo que a gente chama de intersubjetividade. E que aí, quando a gente fala em intersubjetividade, a gente está se aproximando, a gente tem uma pista da essência do fenômeno. A fenomenologia fala também em essência do fenômeno. A essência do fenômeno é aquilo que, se for tirado da coisa, ela é completamente descaracterizada. Então, é como se fosse um invariante. Então, nesse sentido, Carol, é possível sim a gente falar em uma percepção coletiva, e a gente ter um coletivo
né, de uma paisagem, né? Quando a gente pensa na essência daquela paisagem, quando a gente pensa nas intersubjetividades, aí sim a gente tem é, uma percepção que é coletiva, né? Que é para um grupo social ou cultural. E são duas coisas, né? Para além disso, a gente tem a experiência individual, a experiência do sujeito, que aí, né, é variável. Não sei se fui clara, Carol. Me fala, senão a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Tá Perfeito. ótimo. Tem dois. A Carol falou que Carol entendeu. falando. Ótimo, Entendeu sim, Carol. que ficou claro. Obrigado, Carol. A Isabela Tamás, indo aqui do último para o penúltimo comentário, ela coloca: interessante que no português lusitano usa-se o verbo saber, também no sentido de sentir o gosto. Sabia a tomate que significa sabor tinha, quer dizer, que significa tinha sabor de tomate. Ou o bolo sabia a chocolate. É o que ela traz aqui, o comentário da Isabela. Antes, a Rosângela tinha colocado: ao ouvir sua exposição, me remeteu à literatura. Alguns autores tecem os seus personagens, esmerando na descrição da paisagem, demonstrando como cada um deles é um ser situado, detalhando os cheiros das comidas das ruas. Perfeito, Rosângela. Nossa, eu lembrei, na literatura a gente tem diversos exemplos. Eu lembrei de um que eu gosto muito, que eu acho que é muito ilustrativo quando a gente fala disso, que é Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, quando ele fala que ele degusta Madeleine, né? E aí, pelo sabor, ele vai para um outro tempo, e não só um outro tempo, né? Para a infância dele, ele vai para um espaço geográfico. É que aquela existência, ela não só está no tempo, mas ela está atrelada a um espaço, que é o quarto da tia dele, que é onde sempre ela dava Madeleine para ele, aquele bolinho antes da missa, e ele degustava aquilo. E aí é muito interessante que ele fala que ele já tinha, na idade adulta, ido a diversas confeitarias e já tinha visto inúmeras Madeleines nas vitrines e nada tinha acontecido. Em nenhum momento aquilo tinha acionado nele de esse devaneio de levar ele diretamente para o quarto da tia dele na infância. Foi só quando ele sentiu o sabor que aquilo foi deflagrado, né? Então, como que o visual, muitas vezes, não nos aproxima tanto de determinadas experiências num nível tão profundo assim, né? E, e é interessante porque dos nossos sentidos, os mais primitivos são o olfato e o paladar. Então, não tem muita ponte, né? Às vezes a gente vê uma imagem, faz um caminho, né, intelectual, tem toda uma elaboração mental para chegar, relacionar numa lembrança. Com o cheiro e com o sabor é muito direto. A gente sente o cheiro, você vai. Eu tenho muito, eu sinto o cheiro de giz de cera. Eu vou para minha escolinha de quando eu tinha 3 anos de idade, sabe? Sem nenhuma elaboração intelectual, né? Então, esse exemplo na literatura da Madeleine é muito isso, como que o sabor diretamente nos conecta a uma espacialidade, não só a um tempo, mas também a uma espacialidade da nossa memória. Perfeito. Voltando a Carol, porque ela falou que tinha ficado claro e ela agradeceu e comentou que tem muito a ver com a área dela, que é a psicologia social. Bacana, Carol. Por E acaso você pesquisa algo relacionado à paisagem na psicologia social? Puder pôr no chat aí. enquanto ela coloca, eu vou fazer aqui uma última pergunta ou uma última colocação. Fica à vontade para você expor. Deixa eu só um segundo. Estou mudando de tela aqui.
Se você poderia falar um pouquinho mais sobre a paisagem e ser humano como construção recíproca. Uhum. Deixa eu ver se a Sim, Carol já postou. Ela ainda não postou a resposta à tua pergunta. bom, é essa questão, né, da Ela construção. colocou aqui, só para a gente fechar, não, pesquiso no momento, a Carol, não, pesquiso no momento, mas na clínica com migração voluntária ou não, e a relação, perdão, deixa eu tentar aqui porque a acentuação. Não pesquiso no momento, mas na clínica com migração voluntária ou não, e a relação do sujeito com o território. Ah, que bacana, Carol. Essa, não sei, né? Só, não conheço seu tema, mas só do que você escreveu aqui, essa migração, né, relação do sujeito com o território, me remeteu muito à tese do Eduardo Marandola. Não sei se você conhece esse, essa referência. Ele, eu não me lembro exatamente o nome, o título. Acho que é Habitar em Risco. Habitar em Risco. E ele estudou essa questão dos deslocamentos, não era no contexto de migração, mas era no contexto de deslocamentos ali, essa questão da relação com os territórios, pessoas que habitavam determinado. Tinha uma, né, cidade dormitório, ela era mais nesse contexto das cidades dormitórios. E se deslocavam todos os dias para trabalhar em outro município. Era na região de Campinas, o recorte dele. Mas ele tem uma análise muito interessante dessa relação do sujeito com o território, por esse viés, né, dos deslocamentos. Não é tanto migração, mas talvez tenha algo ali que possa te interessar. Perfeito. Tem, ela comentou que não conhece a obra dele ainda e vai buscar referência. A Keziá comenta interessante, a gente vê uma foto de praia ou de área rural e lembra dos cheiros que trazem lembrança. E Exato. perfeito, Como que, né, a gente vê uma foto e lembra dos cheiros, né? Como que a paisagem ela é constituída também pelos cheiros, pelos sons e por tudo. Então, eu estava antes da gente falar, de eu falar sobre a referência para Carol, a gente estava falando sobre a questão que se trouxe antes, né, Marcelo, da recíproca construção, perfeito, né? É, então, essa relação, né, da paisagem e o ser no mundo serem uma recíproca construção, uma construção recíproca, no sentido da gente afetar a paisagem, a gente interferir na paisagem e ela interferir em nós, ela nos afetar. O tempo todo, né, nessa reciprocidade. E aí, sobre isso, tem um autor que é o Berck, que ele traz dois conceitos que são bem bacanas assim para a gente entender essa construção recíproca, que são os conceitos de paisagem marca e paisagem matriz. Ele diz que a paisagem ela é tanto marca como matriz. O que que significa isso, né? O que quer dizer isso? A paisagem ela é marca porque ela tem nela, impressas nela, as nossas ações. Ela tem as marcas dos sujeitos, as marcas dos grupos sociais, as marcas, né, enfim, ao longo da história, a paisagem ela é marca. E a paisagem, ao mesmo tempo que ela é marca, ela é matriz. Matriz no sentido de ser ali o molde, de ser de onde partem as influências, de onde partem as matérias-primas, de onde partem. Ela é matriz para outras experiências, ela é matriz para outras compreensões,
ela é matriz para construção, construções culturais. Então, ela origina também, né? Ela não só recebe, sendo marca, mas ela também é uma matriz que origina experiências, origina culturas, origina, enfim, né? Tudo isso são experiências. Então, a paisagem é marca e ela é também matriz ao mesmo tempo. Ela participa de construções, assim como a gente constrói a própria paisagem. Perfeito. Pessoal, eu acabei de até de colocar aqui no chat, estaremos concluindo em breve nossa aula aberta e gostaria de reforçar o nosso convite para que vocês obtenham mais inscrições, está o link resumo sobre o curso Fenomenologia da Paisagem, ele está se encaminhando para a terceira edição e fica aqui mais uma vez reforçado o nosso convite. Gostaria de, enfim, antes de passar a palavra para a Gabriela fazer as considerações finais, agradecer a presença de todas e de todos, comentar que vocês também inscritos, vocês receberão o link dessa aula aberta para poder reforçar algum conceito e, enfim, reassistirem. As duas aulas abertas, se não me engano, são duas, quer dizer, no mínimo duas nós já realizamos, elas estão acessíveis pelo link do YouTube, então também são outros assuntos que foram desenvolvidos anteriormente pela Gabriela. Então, agradecer muito a presença de todos e de todos. Mais uma vez, reforçar aqui o nosso convite ao curso e passar para a Gabriela fazer dar as palavras finais aí a todas e todos. E parabenizar, antes de concluir, de passar, Gabriela, por mais essa excelente aula aí, que com certeza traz muita informação interessante sobre esse tema tão rico. Obrigada, Marcelo. Te agradeço pelo apoio na organização e agradeço a cada um que chegou aqui hoje e que está aqui até agora. Agradeço pela paciência, agradeço pela confiança, pelas trocas e espero que vocês tenham aproveitado, desfrutado, que tenham gostado dessa aula, desse tema, que para mim é muito caro, assim, trabalhar essa relação. É uma delícia, sim, estudar e pesquisar isso. E aí também falando sobre o curso, como o Marcelo falou, as inscrições abertas. E quero destacar que, né, a gente já teve duas outras turmas. Quero destacar que, assim como eu falei no início, né, que a minha pesquisa, meu trabalho, ele está muito numa interface ali entre arquitetura, geografia humanista, filosofia. Então, é um tema, é um assunto que acaba tendo interesse por diversas áreas, né, do conhecimento das ciências humanas. E isso nas turmas anteriores, a gente teve uma grande diversidade de formações, né, de pessoas com formações muito diversas. E isso foi muito rico, né? Não foi um impeditivo, muito pelo contrário, foi muito rico porque as contribuições acabavam enriquecendo a aula, né? As aulas. Então, né, se você tem, se isso te chama de alguma forma, mas você sente que será que é, então só quero destacar isso, né, que dentro dessa área das ciências humanas a gente tem uma grande diversidade de participantes nos cursos, né, das turmas anteriores, e de maneira nenhuma isso foi um impeditivo, sabe, para o aproveitamento do curso. E é isso. Agradeço mais uma vez e desejo a todas e a todos nós uma ótima noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado aí a todas e todos. Até breve. Tchau, gente. Obrigada.